Veja os que não encontra na Bíblia que o povo fala. Tira suas dúvidas. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se no canal e deixe seu like. Ative o sininho da notificação, assim você estará me ajudando e será notificado quando tiver vídeos novos no canal. 23 frases que não estão na Bíblia e você não sabia. Existem frases conhecidas no meio cristão os quais são frequentemente confundidos com versículos. Porém, nem todos os ditados populares no meio evangélico têm fundamento bíblico. Veja algumas frases famosas que não estão na Bíblia. 1. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Esta frase é muito recorrente quando alguém visa justificar alguma falha. Podemos encontrá-la até em canções gospel. Apesar de muito citada, a frase o cair é do homem, o levantar é de Deus não se encontra na Bíblia. Algumas pessoas associam a frase ao versículo bíblico que se encontra em Salmos 145:14. Veja, o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Salmos capítulo 145 versículo 14. Neste caso, o salmo refere-se à misericórdia divina. O levantar de Deus está diretamente relacionado ao arrependimento do homem. Por isso, a ideia de que Deus levanta o caído é equivocada. Deus levanta justamente aquele que está prostrado, que reconhece a queda e pede perdão. 2. Deus escreve certo por linhas tortas. Muitas pessoas utilizam este ditado popular, mas esta frase não está na Bíblia e nem tem fundamento bíblico. Algumas pessoas utilizam o versículo de Eclesiastes capítulo 7 versículo 13 como uma referência. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Eclesiastes capítulo 7 versículo 13. Devemos entender o contexto do versículo. Trata-se de uma reflexão do rei Salomão, logo com suas próprias limitações. Torto não quer dizer errado, mas inclinado, dobrado. O versículo trata sobre a soberania de Deus com um exemplo simples: se Deus fez, ninguém poderá desfazer. Deus é perfeito e tudo o que ele faz reflete a sua perfeição. Podemos não entender os planos de Deus, mas os planos dele são maiores que os nossos, algumas vezes acima da nossa compreensão. 3. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A frase quem com ferro fere, com ferro será ferido é popularmente conhecida e confundida com o que Jesus disse nos evangelhos. Disse-lhe Jesus: guarde a espada. Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Mateus capítulo 26 versículo 52. Tanto a frase, quanto o trecho em Mateus capítulo 26 versículo 52, significa que aquele que recorre à violência em algum momento será vítima dela. Como vemos, a frase tem fundamento bíblico, mas não se encontra nas Escrituras. 4. Deus ajuda quem cedo madruga. Este ditado popular não está na Bíblia, mas tem fundamento. Existem alguns provérbios que se aproximam do conceito do ditado: observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Provérbios capítulo 6 versículo 6. A preguiça nos afasta das pessoas e de Deus. Aquele que sempre está disposto, age com sabedoria e entendimento. A palavra de Deus nos ajuda em todas as áreas, até no trabalho. Por isso, leia a palavra e mãos à obra. Veja também, quem trabalha Deus ajuda. 5 conselhos da Bíblia. 5. O dinheiro é a raiz de todos os males. Podemos dizer que esta frase encontra-se parcialmente na Bíblia, mas não é citada da forma correta. Há um detalhe que faz toda a diferença: não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro, como dito pelo apóstolo Paulo, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Justamente quando amamos o dinheiro, nos afastamos de Deus. O dinheiro é um meio, um recurso que pode ser utilizado de forma benéfica na administração da nossa casa e na expansão do Evangelho.
Agora, o dinheiro pelo dinheiro pode nos levar à destruição. 6. Esforça-te que eu te ajudarei. Atualmente esta frase tem ficado popular nas palestras de autoajuda e até mesmo em cultos. Ainda assim, a frase não se encontra na Bíblia e não é possível afirmar que tenha fundamento bíblico. Nem todo esforço que exercemos corresponde com a vontade de Deus. Dessa forma, Deus só nos ajuda quando nos esforçamos, quando nossos atos estão de acordo com a sua palavra. Veja aqui a análise completa sobre faça a sua parte que eu te ajudarei. 7. Quem não vem pelo amor vem pela dor. Na verdade, esta frase não está na Bíblia e não tem nenhum fundamento bíblico. Deus não nos atrai pela dor, mas justamente pelo amor. Sem amor não haveria perdão. Jesus veio para aliviar nossas dores, perdoar os nossos pecados e dar-nos acesso direto ao Pai. Não há conversão pela dor, mas a partir do arrependimento, que pode acontecer num momento difícil. Saiba mais sobre esta frase e o que a Bíblia diz em quem não vem pelo amor vem pela dor. 8. Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. Apesar de ter algum alinhamento com o contexto bíblico, a frase diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és não está na Bíblia. Existem alguns versículos que vão de encontro a esta ideia, como: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33. O meio onde nos envolvemos pode influenciar-nos. Por isso é importante estarmos em comunhão com pessoas que temem a Deus e edifiquem a nossa fé. Veja uma análise completa sobre esta frase em Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. 9. Eu venci o mundo e vós vencereis. Na verdade, esta frase trata-se de uma distorção do versículo de João capítulo 16 versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16 versículo 33. Jesus nunca disse eu venci o mundo e vós vencereis, mas falou que passaríamos por dificuldades e que não desanimássemos, pois ele venceu o mundo. Justamente pela sua vitória, somos mais que vencedores, como citado em Romanos capítulo 8 versículo 37. 10. Jesus é o médico dos médicos. Esta frase é muito conhecida, Jesus é o médico dos médicos. Apesar de muito citada, a frase não se encontra na Bíblia. Ainda assim, tem fundamento bíblico. Por Jesus doentes são curados e milagres acontecem. Quando todos os médicos dizem não haver saída, Jesus reverte o quadro. Em Lucas capítulo 4 versículo 18. Jesus disse que veio para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Nos evangelhos podemos constatar os vários milagres realizados por Jesus. Até hoje ele continua operando milagres no nosso meio. Saiba por que Jesus é conhecido como o médico dos médicos. 11. O pouco com Deus é muito, ou muito sem Deus é nada. Este ditado é muito conhecido e está presente até em algumas músicas. Apesar disto, esta frase não está integralmente na Bíblia, apesar de ter algum fundamento. Encontramos alguns versículos que podem estar alinhados com a frase, como Provérbios capítulo 15 versículo 16. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Provérbios capítulo 15 versículo 16. Neste caso, o provérbio atenta ao fato de temermos a Deus. Do que adianta ter posses e estar distante do Senhor? É melhor ter pouco, mas obedecendo aos preceitos do Senhor, do que a riqueza obtida inescrupulosamente. Os fins não justificam os meios, ao contrário do que dizem. 12. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Este ditado sobre caridade e ajuda ao próximo é muito popular no Brasil, um país com grandes problemas sociais. Além de ter fundamento bíblico, existe uma passagem bastante parecida: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Provérbios capítulo 19 versículo 17.
Neste caso, é razoável afirmar que a frase "quem dá aos pobres, empresta a Deus" está na Bíblia. Além disso, existem outras traduções que se aproximam ainda mais do ditado. Tratar bem ao próximo é um princípio básico para todo cristão. 13. Fazer o bem sem olhar a quem. A frase "fazer o bem sem olhar a quem" ou "faça o bem sem olhar a quem" não está na Bíblia, apesar de ter fundamento. Existem muitas passagens bíblicas a respeito de fazermos o bem ao nosso próximo. Este é um princípio básico para todo aquele que teme a Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6 versículo 9. Nossa boa vontade não deve ser condicionada à aparência. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, e assim como Cristo devemos agir com amor. Veja mais em versículos sobre fazer o bem. 14. É dando que se recebe. Esta frase não está na Bíblia, mas tem inspiração bíblica. O conceito da frase vai de encontro a algumas passagens, como em Atos capítulo 20 versículo 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Atos capítulo 20 versículo 35. A generosidade deve fazer parte da nossa vida. Quando amamos o próximo, vivemos generosamente e nos alegramos mais em prestarmos ajuda do que até mesmo recebermos auxílio. 15. Venha como estais. Podemos encontrar esta frase como "venha a mim como estais" ou "vinde a mim como estais". Ambas são um recorte do versículo dito por Jesus em Mateus capítulo 11 versículo 28 e são muitas vezes utilizadas fora do contexto bíblico. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Mateus capítulo 11 versículo 28. Quando Jesus disse "vinde a mim os que estão cansados", ele se ofereceu como o descanso, o refúgio. Muitas pessoas acabam por utilizar, equivocadamente, o trecho da frase como uma forma de convencer alguém a aceitar um convite para um culto ou atividade. 16. O amor encobre uma multidão de pecados. Na verdade, essa frase é uma distorção do versículo de 1 Pedro capítulo 4 versículo 8. Veja, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. 1 Pedro capítulo 4 versículo 8. O amor não encobre, mas perdoa muitos pecados. Em algumas traduções utiliza-se a palavra cobre, só que há uma diferença entre cobrir e encobrir. Cobrir é superar, estar por cima. Já encobrir, está relacionado a esconder, não revelar. Através do amor de Cristo, perdoamos uns aos outros e não encobrimos os pecados. 17. Da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. É comum ouvirmos essa frase em alguns sermões, mas infelizmente, esta frase não está na Bíblia e nem corresponde com a palavra de Deus. Esta frase é uma clara distorção do versículo de Gênesis capítulo 3 versículo 15. Veja, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3 versículo 15. Fica claro que a palavra utilizada é ferir e não esmagar. Em alguns lugares até atribuem a Maria a autoridade que esmagará a serpente, mas a Bíblia revela que é Cristo que extirpará o mal do mundo. 18. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Na verdade, esta frase é dita descontextualizada, trazendo até confusão. Trata-se de uma distorção do versículo de 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 4. O Deus desta era, em algumas traduções está como o Deus deste século, logo, refere-se ao diabo e não ao Deus Todo-Poderoso. O versículo quer dizer que o diabo enganou as pessoas afastando-as da luz do Evangelho e tornando-as descrentes. 19. Os viciados não herdarão o reino de Deus? Esta frase não está na Bíblia.
A palavra nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 19 e que devemos ter zelo e evitarmos excessos de toda a ordem. A Bíblia não condena o viciado, mas consequentemente o vício afasta o ser humano de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 10 diz que os alcoólatras não herdarão o reino de Deus, mas não emprega a palavra vício. Hoje, temos consciência que existem outras subsistências e até mesmo hábitos que podem se tornar viciantes, como a busca pela beleza, o vício em celular ou até mesmo o trabalho. Por isso, devemos ter cuidado para não julgarmos o próximo. 20. Mente vazia é oficina do diabo. Essa é uma das frases mais populares do nosso povo. Alguns até atribuem existir um provérbio, mas o ditado não está na Bíblia. A palavra de Deus exorta a ociosidade e a preguiça, mas não há nada parecido nas Escrituras com esta frase. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. 2 Tessalonicenses versículo 3 versículo 11. Infelizmente, há pessoas que não fazem nada da vida, dão margem ao maligno, muitas das vezes irritando o próximo. Não seja essa pessoa, procure se ocupar com seus afazeres e ser producente na obra de Deus. 21. A voz do povo é a voz de Deus. Este ditado tem origem na frase latina vox populi, vox Dei, sendo muito popular no mundo inteiro. Agora, o fato da frase ser popular não quer dizer que seja verdade. Podemos afirmar que a frase a voz do povo é a voz de Deus é antibíblica. Se a voz de Deus fosse a voz do povo, certamente ele seria falho. E Deus não é homem para mentir nem se equivocar. O que podemos afirmar é que a voz do povo não é a voz de Deus. 22. Deus perdoou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento. Muitos utilizam a expressão mar do esquecimento para falar sobre a misericórdia e a benevolência de Deus, mas a frase não está na Bíblia. Trata-se de uma interpretação livre do versículo de Miqueias capítulo 7 versículo 19, veja, de novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades. E atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias capítulo 7 versículo 19. A figura de linguagem usada pelo profeta, lançar ao mar, quer dizer que não há volta, irrecuperável. Deus perdoou os nossos pecados completamente através de Cristo Jesus. 23. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Na verdade, esta frase não está na Bíblia, tratando-se de uma interpretação errada do versículo de Lamentações capítulo 22 versículo 23. Veja, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Lamentações capítulo 3 versículo 22-23. Não é a palavra de Deus que se renova, mas o amor e a misericórdia dele. Podemos receber da palavra de Deus como novidade de vida diariamente, mas a obra está completa, nenhuma vírgula a mais.